Estou sentindo a presença de Deus aqui. Amém? A presença de Deus é diferente do poder de Deus, amém? Mas o poder está aqui também, amém? Mas a presença de Deus está aqui. É a presença de Deus que produz, igreja, o milagre, o poder. É a presença de Deus que manifesta todas as coisas, amém? Os homens viveram grandes coisas com Deus. Moisés, por exemplo, ele viu grandes coisas, sim ou não? Sinais. Libertou o povo, viu grandes sinais do poder de Deus, mas uma coisa ele disse. Ele falou assim, não me deixe sair daqui. Se a sua presença não for comigo. Olha que incrível isso. Moisés não estava atrás do poder de Deus. Estava atrás de Deus, amém? Fala assim, o poder de Deus é o que me cura. É o que resolve problema. Fala assim, é o que muda a circunstância. Fala assim, mas a presença de Deus é o que me dá refrigério. Estão entendendo? As pessoas elas têm de vir à igreja atrás de Deus resolver um problema, amém? Não tem nada de errado nisso, Deus resolve. Mas o que Deus quer de fato é que você crie consciência de falar isso para Ele. Deus, não me faça ir trabalhar sem a sua presença. Não me faça pregar sem a sua presença. Amém, igreja? Quem já falou isso para Deus aí? Quem sabe que sem a presença de Deus aí vocês não somos nada? Quem já sabe disso? Amém? Fala assim, presença de Deus. A presença de Deus é incrível, igreja, que nós conhecemos ela, né? Fala assim, conhecer a presença de Deus. Acharam 1 Coríntios? Qualquer coisa que acontecer aqui é culpa do pastor Igor, amém? Amém, igreja? Não me responsabiliza, amém? Amém, glória a Deus. O pastor Igor falou para mim trazer a palavra. Sexta-feira eu estava aqui na intercessão, fiquei eu e a presença de Deus sozinho. Uma das coisas que a gente chora, igreja, é que as pessoas não sabem o valor que isso tem. Amém? Se as pessoas não veem, porque elas não sabem o valor que isso tem. Amém? É a mesma coisa de você achar algo valioso e jogar fora, porque você desconhece disso. Amém? Amém? Aí eu fiquei aqui na intercessão, eu falei, Deus, é eu que vou pregar, o que o Senhor quer trazer? Estava até hoje aqui conversando com o Igor, eu falei, Deus, o que o Senhor quer trazer para a igreja? E a gente entrou num assunto ali que testificou tudo que eu vou falar para vocês hoje, amém? Fala assim, mundo espiritual. Fala assim, mundo espiritual. Se você é um crente, um cristão, filho de Deus, que você vem à igreja, mas você desconhece o mundo espiritual, eu vou falar isso com toda clareza e verdade para vocês. Vocês vêm ouvir a verdade, sim ou não? Fala assim, eu vou sofrer. Eu vou repetir o que eu falei. Se você vem à igreja e você não conhece o mundo espiritual, você não conhece a realidade do mundo espiritual, algum momento essa realidade vai travar a sua vida. Algum momento essa realidade vai abater você. Vocês estão entendendo que eu estou falando tá simples para a gente entrar na mensagem? Sim ou não? Deus é amor. É incrível isso, mas o mundo espiritual continua existindo. Amém? Certa vez eu não vou lembrar a obreira que eu estava falando. Se eu não me engano, não sei se foi, acho que foi a Laís. Eu estava conversando com ela estava tendo experiência com o amor de Deus, conhecendo Deus como pai, amei, hoje é dia dos pais, né? E aí eu falei um pouco do mundo espiritual para ela, ela rejeitou, ela falou assim, não sei se foi você, talvez foi, né? Ela falou, não, varão, calma, mundo espiritual. E eu falando, varão, vai chegar uma hora que você vai bater de frente com isso. Foi com você, varão? Foi, amém, igreja? Ela testifica. E ela conhecendo o amor de Deus e tudo aquilo, tudo isso é maravilhoso, igreja. Mas o mundo espiritual continua existindo, mesmo Deus sendo amor. Se você não entender o mundo espiritual, você vai sofrer. E você vai falar, Deus, você é amor, e aí? Mas o mundo espiritual existe. O que é esse mundo espiritual? É a outra realidade, que luta contra eu e você, filhos de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então é desse assunto que eu quero dar um ponto de partida aqui para falar um pouco disso hoje. Amém? Quem aqui já viveu alguma experiência com o mundo espiritual? Levanta a mão. Quem aqui já viveu alguma experiência? É real ou não é? É real ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Então, nós somos seres espirituais. Mas as pessoas têm de vir à igreja e elas saem daqui saciadas ouvindo coisas natural. Nós somos seres espirituais e as pessoas têm de vir ao culto muitas das vezes e saem saciadas ouvindo somente coisa natural. A nossa igreja não causa isso. A gente só fala muitas das vezes de coisa espiritual. Sim ou não? Então,
A gente aqui não vai dar peixe para vocês, a gente vai ensinar vocês com vara, para vocês aprender, amém? Então, quantas pessoas que são filhos de Deus, que vivem na igreja, Matusalém, mas não sabem da realidade do mundo espiritual. E você vê a vida dessas pessoas, muitas das vezes, elas sofrem por desconhecer o mundo espiritual, amém? Então, eu vou ler algo aqui para a gente começar a compreender. 1 Coríntios 15, amém? Tá claro, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Fala assim, o mundo espiritual. Então tá aqui acontecendo agora o mundo espiritual. Ele começa a se manifestar. Quem já percebeu que o Espírito Santo sempre esteve aqui, mas aí quando você começa a sentir o arrepio, a quentura, aí você reconhece que ele está aqui. A mesma coisa no mundo espiritual, ele está aqui, está na sua casa, está no seu serviço, está onde você pisa. Mas muitas das vezes você não vê, porque não está tendo manifestações, mas está acontecendo. O mundo espiritual respeita caráter. Amém? A gente vai falar algumas coisas aqui. Mesmo você querendo ou não, está acontecendo. Na escola está acontecendo o mundo espiritual. No seu serviço está acontecendo. Qualquer lugar da sociedade está acontecendo essa realidade. Amém? Olha o que está escrito, 1 Coríntios 15, verso 19. Olha o que está escrito, igreja. Se esperamos em Cristo, só nesta vida. Todos achou, amém? Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os homens mais miseráveis de todos os homens. Paulo está falando, se esperamos em Cristo, só nesta vida. O que ele está falando? As pessoas que se tornaram filho de Deus, se você não mudar sua mente e começar a olhar o mundo imaterial, olhar a eternidade, você vai ficar esperando em Cristo só nesta vida. E tem problema? Não. Não tem problema você buscar cura aqui, não tem problema, porque Deus está aqui para curar, amém? Qual que é o problema? Qual que é o problema, igreja? Só, fala assim, só. Então, não tem problema você pedir para Deus pagar uma conta sua, amém? Tem problema, igreja, com isso? Quem tem problema com isso? Não tem problema. Tem problema? Não tem problema você pedir para Deus mudar seu esposo, mudar os... Não sei, ou vice-versa. Não tem problema. Isso é coisas desta vida, não tem problema. Qual que é o problema? Quando você está em Cristo e só está esperando Ele para esta vida. Aí começa a entrar o problema. Você está entendendo? É a gente entrar aqui e não compreender coisas além desta vida. Amém? É você entrar aqui e sair com a mesma mentalidade que uma pessoa que está lá fora. Se eles entrar aqui, eles vão ficar só esperando ouvir coisas naturais, coisas carnais e terrenas, só para esta vida. Ai, Deus, a minha conta, Deus está vendo. Ai, Deus, Deus está vendo. Amém? Então, fala assim, romper na minha mente. Fala assim, romper na minha mente. Fala assim, além desta vida. Fala assim, além desta vida. Pastor, e a área que eu estou enfrentando? Se Deus não fazer algo instantaneamente, é que Ele está colocando você em um processo para amadurecer você. Pastor, e o meu marido que... Deus está amadurecendo você. Está entendendo? Deus está amadurecendo a sua fé. Está entendendo? Então as coisas que Deus não mudou, agora Deus está me treinando para alguma coisa. Deus está me amadurecendo. Está entendendo? Então, igreja, de verdade, trata as coisas aqui como coisas simples. Porque de fato são. As pessoas gastam a vida delas se perturbando com algo simples por causa da falta de consciência da eternidade. Das coisas que de real tem valor. Você está entendendo? Presta atenção, se você olhar com o olhar da eternidade para a pessoa que está do seu lado aí, olha para essa pessoa aí. Você vai se ofender com ela? Olha. Amém, irmã? Tem uma verdadeira ali, não vou assumir, amém? Quando você olha para a eternidade, você acha que você vai brigar com seu marido? Você olhando que você e ele vai ter a mesma finalidade. Você olhando que daqui a pouco você vai perder ele, ele vai embora. Você acha que você vai se ofender, perder tempo com ofensa? Pastor, você está falando isso que não é você na minha pele. É por causa que você só está olhando para esta vida. Quando você olha as coisas da ótica eterna, você fala, meu Deus, daqui a pouco eu vou... Os meus filhos, o meu filho, daqui a pouco ele vai crescer, vai embora. Quando você começa a olhar com a ótica que realmente importa. Eu quero que você ache um versículo para mim, Laís. Melhor é a casa do luto. Coloca para mim esse versículo. Fala assim, igreja. Coisas eternas. Que realmente importam.
Fala assim, coisas que realmente importam. Não estou falando que a nossa fé nega a realidade. Mas quando você começa a viver do Espírito para a terra, você entende que a sua fé te coloca acima das circunstâncias. Amém? Amém, igreja? Tomara que vocês entendam isso. Vou repetir. A fé não nega a realidade, ou seja, não nega um problema que eu tenho. Pastor, eu estou com dor na perna. Você está com dor na perna, sua fé não nega isso. Porém, a sua fé suga a cura do reino de Deus para o tempo presente. Vocês estão entendendo isso, igreja? Sim ou não? Quem compreendeu, dá um glória a Deus. Vocês entenderam isso? Achou, Laís? Coloca pra... olha isso daqui, igreja. Vamos pular um pouco aqui porque realmente vai acontecer. Todo ser humano vai morrer. Quem já criou consciência da morte aqui? Todo ser humano vai morrer. O povo tem medo da morte. A Bíblia fala que Jesus destruiu aquele que trazia morte para o homem, amém? Vocês estão entendendo? Aquele que trazia, que tinha o poder da morte, Jesus aniquilou ele, amém? Vocês estão entendendo? Então, olha para essa pessoa que está do seu lado. Vamos cair na realidade aqui? Ela vai morrer. Meu Deus. Esse é o fundamento do evangelho, igreja. A pessoa que está do seu lado, ela vai morrer. Amém? Não fique com medo disso, que eu vou... creio que a gente vai criar consciência, coisa rápida. Igreja, Jesus já venceu a morte pela gente. Quem crê nisso? Quem crê nisso, igreja, de verdade? Quando você morrer fisicamente, biologicamente, você só vai descolar, você só vai mudar de casa, amém? Vocês estão me olhando aqui agora. Nós temos uma casa celestial, quem crê nisso? Então, um novo tempo, não, nós temos um novo corpo, sim ou não? Vocês creem de verdade nisso? De verdade, vocês creem nisso, igreja? É como se você estivesse morando nessa casa aqui de aluguel. Quando você morre, você só vai mudar de casa. Você vai para a casa celestial. Jesus, ele tinha o corpo humano, sim ou não? Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele falou assim, não me toque, meu corpo ainda não foi glorificado. Ele só mudou de casa. Vocês estão entendendo, igreja? Está simples. Vamos criar aqui, olha o que está escrito. É melhor ir a uma casa onde há o que, igreja? Do que uma casa em festa. Olha que loucura isso daqui, igreja. É 1000 vezes melhor você ir num velório do que no churrasco. Amém? Fala a verdade, amém. Amendoim, né? Amém, igreja? Loucura a palavra, sim ou não? Fala isso para uma pessoa carnal. É melhor você estar em um local onde há luto do que um local onde há festa. Você vai falar, meu Deus, está errado. Mas para a pessoa espiritual, somos nós, pessoas espirituais. Quando ela escuta isso, ela entende o motivo. Há uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos, e devem levar isso. Está chamando a gente para falar, eternidade. Coisas eternas. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? Quem já foi a algum velório aqui? De um cristão. Eu, particularmente, desde quando eu me converti, eu nunca fui num velório cristão. Eu só fui no da Dona Isabel, mas aí eu pindei para o outro versículo, chorar com os que choram. Porque eu estava com o Igor, aí o Igor ia ministrar no velório da avó dele, e eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Se alegro ou fico triste? E agora? Eu sei que quando eu recebi a notícia, eu lembro como se fosse hoje, eu recebi a notícia pelo WhatsApp. Se ajoelhei no meu canto, a Dani ficou pro canto dela, comecei a chorar. Falei, poxa, Jesus, glória a Deus. Mas aí eu olhei pro outro lado, eu falei, poxa, e agora? Eu vou chegar lá, vai estar o apóstolo não falei nada. Que eu creio que a dor foi maior, né? Só falei, paz, varão, tamo junto. Só falei isso, quieto, e deixei ele lá. Agora com o Igor, eu participei da correria com ele. O Igor ia pregar no velório. Sim ou não? O Igor pregou no velório da avó dele. Eu falei, que loucura que é essa, meu Deus? Eu vim aqui para dar força pro Caba, o Caba tá pregando. E quem quer aceitar Jesus ainda? Você está entendendo, igreja? Por quê? A Dona Isabel partiu fisicamente, mas nós vamos se encontrar. Ninguém dá glória a Deus. Não é possível, não. Não, você não entendeu. A Dona Isabel, ela está viva ou morta? Não é real para vocês. Não é possível, igreja. Salta dessa cadeira, não é possível. Não é real. Ela está viva ou está morta? Quem crê nisso de verdade, no fundo da sua alma, você crê que ela está viva? Glória a Deus, sim ou não? Moisés está vivo ou está morto? Abraão, vivo ou morto, igreja? Aí eu te falo, o que é isso daqui, ceia?
povo, eles costumam pegar assim e chorar. Glória a Deus por isso, reconheça. Mas deixa eu falar para você, e a alegria que ele está vivo? É só a bispa, não sei se não entenderam. Eu vou repetir isso. Ele está vivo. Glória a Deus. Não. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele subiu. Ele está tão vivo, igreja, que eu vou falar para você, ele subiu na nuvem. Ele está tão vivo que ele subiu na nuvem. Ou não é real a palavra de Deus? Aí deixa eu falar para vocês, a mesma esperança, a mesma fé é o que está dentro de nós. Ah, você não entendeu. Você não entendeu que você não morre mais. Você não entendeu isso, você não entendeu. Você não entendeu de verdade, você não entendeu que o seu corpo biológico pode até descer para o pó da terra, pode até ser meado no pó da terra, mas quando frutificar, vai frutificar um corpo glorioso. Vocês não entenderam. A Bíblia fala, igreja, se o grão não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Se o grão cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Sabe o que você vai fazer quando seu corpo voltar ao pó da terra? Você só vai semear para que você receba o fruto dele. Você vai ressuscitar, igreja. Vocês não entenderam. Futuca essa pessoa e fala, você vai ressuscitar. Você não entendeu que você já tem vida, você não morre mais. Só seu corpo biológico. Por isso que eu falo para vocês, igreja, fique na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem interior, ele renova o nosso exterior, igreja. Você acha que deixa um homem bonito, uma mulher bonita é maquiagem, é corte de cabelo? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. O que significa isso, pastor? Quando você está cheio da presença de Deus, você recebe uma unção de rejuvenescer. Você fica mais lindo, mais novo. E ninguém recebe essas palavras, meu Deus. A Bíblia fala que Moisés, igreja, o olho dele, mesmo sendo velho, não ficou enrugadinho, amém? Você olhava para Moisés, era olhar para o Igor, olhar para mim, olhar para o Paulo, amém? Olhar para a Laís, amém? Jovem. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Porém, nós estamos aqui nessa terra com um propósito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Fala assim, vivendo de lá para cá. Nós já vai entrar na palavra, fala vivendo de lá para cá. Você tem que aprender isso, igreja, viver de lá para cá. Quando você for começar a oração, eu sei que tem conselhos, comece da carne e termine no Espírito. Não, igreja, comece pelo Espírito, que você não vai parar. Quando você for orar, comece em línguas. Você não vai parar. Por quê? A unção vai vindo sobre ti. Você vai sendo inspirado a orar através do Espírito Santo. Você está entendendo? Você não vai orar mais de forma natural. Você olha através do Espírito. Amém? Quem já provou disso aqui? Quando você está tão cheio do Espírito que você olha, parece que a pessoa está reluzindo. Quem já viu isso em pessoas aqui? Eu já contemplei, eu dou testemunho aqui, não é para honrar ninguém, amém? E se fosse para honrar também, eu daria honra, amém? Mas eu já vi isso na vida do Igor. Amém? Teve uma vez que ele não foi, Igor, até testifiquei. Ele estava pregando, parecia, eu falei, não é possível. Olhei assim, falei, está saindo para fora o que está dentro. Mas estava branco, eu falei, eu olhei, eu falei, entendi, é o que está no dentro. Aí eu voltei assim. Os demônios, quando eles veem, amém? Quem já percebeu que eles falam, muita luz e esconde? Quem já percebeu, igreja? Que eles veem o seu espírito, eles não veem o físico somente. Amém? Amém? Vamos entrar na palavra aqui, meu Deus. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a um churrasco, amém? Amém, igreja? Pois a morte é o destino de todos os vivos. E deve levar isso. O que está chamando aqui? Medite na eternidade. Viva de lá para cá. Principalmente nós, filhos de Deus. Jesus nunca perdeu a consciência eterna, igreja. Nunca. Mesmo vivendo aqui, ele nunca perdeu essa consciência. Então, essa pessoa, ela já está ressuscitada com Cristo, a Bíblia fala. Ela não morre mais. O que acontece? Fala assim, morte biológica. Só o corpo vai morrer. Amém? Então o espírito continua vivo. Você vai continuar vivo. Amém? Amém? É só o espírito sair da carne. Mas até lá, não precisa você ter medo de morte, porque você tem um propósito aqui. Amém? Amém? Amém, igreja? Você tem um propósito aqui. Pastor, não, onde entra o mundo espiritual nisso? Porque é de lá para cá, amém? Nós começamos a falar do eterno aqui, agora vamos descer. Fala assim, mundo espiritual.
Abre sua Bíblia para mim, Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Olha o que está escrito, igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. 16. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas. Que coisas são essas? Nos céus, fala assim, céus. Nos céus e na terra. Céus, fala assim, céus. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Então, quando você estiver descobrindo que existem coisas invisíveis, você não está ficando louco. Amém? Pelo contrário, você está ficando lúcido e consciente. Lúcido e consciente. Amém? Porque tem algumas pessoas, quando a pessoa é carnal, você fala da realidade imaterial. Fala, não, você está ficando louco. Não, pelo contrário, você está ficando consciente. Amém? E as invisíveis. Então, existe coisas o que, igreja? Invisível. Deus é invisível. Os anjos é invisível. O mundo espiritual é invisível. E nós acreditamos nisso pela fé. Mas é invisível. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Existe um mundo que é invisível, que rege esse mundo terreno. Tá difícil de entender, igreja? Tá difícil? Eu até conversei com ele ali atrás. Se ficar difícil, eu vou tentar descer ainda mais. Tá difícil de entender isso? Então, nós está aqui agora. Tem um mundo imaterial, que nesse mundo existe leis, se você quebrar. Existe princípios. Mas quem atua nesse mundo, pastor Rafa? O mundo espiritual atua anjos e demônios. Entendeu? Então esses anjos e demônios, eles atuam de forma legal. O que é isso? Eles atuam quando um ser físico humano dá legalidade. Vocês estão entendendo? Então, vou dar um exemplo. Eu ia ilustrar com o Igor, mas vou ilustrar de forma invisível mesmo. Faz de conta que tem um anjo aqui, igreja. Um anjo aqui, está aqui na beira do altar. Esse anjo, ele tem uma cura. Tem quem está com dor aqui? Tem alguém com dor? Tem ninguém? Está todo mundo livre, em paz? Vou dar um exemplo. O H aqui está com uma dor na perna esquerda. E esse anjo aqui, ele foi liberado da parte de Deus para liberar cura. Então, esse ser é invisível. Invisível. Como que esse ser vai atuar aqui? Precisa que um ser humano, dê autonomia para ele fazer o que ele foi enviado. Vocês estão entendendo, igreja? Está difícil, está simples, né? Sim ou não? Então, irmã H, você está sentindo dor na sua perna direita, é verdade? Tô. Irmã, tem um anjo aqui que vai curar você agora, você crê? Creio. O anjo toca a pessoa é curada. Porque existe alguém que deu o que para ele? Legalidade. O mundo espiritual não é bagunçado, ele atua de forma legal. Amém, igreja? Leis, legal. Vocês estão entendendo? Está difícil? Está simples, né? Então, por meio dele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pastor, você falou do anjo, agora eu vou falar do outro lado. Tem crente que fica com medo. Quanto mais você fica lúcido, é melhor, igreja. Pastor, e do outro lado tem os demônios. Como que os demônios atuam? Quando um ser na terra dá lugar para ele. Ele não tem direito, ele não tem espaço, mas quando um ser humano dá lugar, acontecem as mesmas coisas. Ele vem e atua. Vocês estão entendendo, igreja? Está difícil? Simples? Simples, sim ou não? Está claro? Sim ou não? Pastor, como você comprova isso? Você vai entender. Primeiro eu só estou explicando que existe o mundo espiritual e como os seres que estão nessa dimensão atuam. Vocês estão entendendo, igreja? Depois aqui, eu creio que vai dar tempo. Nós vamos liberar algumas... Eu vou falar a palavra-chave que vocês vão entender melhor. Vou liberar algumas palavras aqui que dá legalidade para esse ser. Ou Deus também. A loucura começa a subir, igreja, quando você entende que o próprio Deus escolheu agir dessa forma. Precisa que um ser dê legalidade. Amém? Tá simples? Oh, Espírito Santo. Esse reino aqui é real, igreja. Vai materializar aqui daqui a pouco, amém? Efésios 6:12, vamos ler. Vocês compreenderam, sim ou não? Tá simples. Vou continuar falando alguns versículos aqui ainda para mostrar que é real para vocês. Esse mundo, igreja, governa essa dimensão aqui que você está vendo.
Só para vocês terem noção, igreja. Esse mundo espiritual governa essa realidade. Eu costumo dar exemplo. A realidade natural não muda a realidade espiritual, mas a realidade espiritual muda a realidade natural. Vocês estão entendendo, igreja? Olha o que está escrito. Pois, filho de Deus, quem nasceu de novo, pois a nossa luta não é o que, igreja? Contra carne e sangue, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões do que, igreja? Fala assim, região celestial. Como ilustrar isso para vocês de forma simples, para vocês entenderem? Eu estava ali falando com o Igui e é batata isso. Igreja, é como se a dimensão espiritual fosse o oceano, lá no fundo do mar. Eles habitam em outra dimensão. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Mas essa dimensão, ela abre portas. Eu dou o nome disso, de portais. Quando se abre esses portais, essa dimensão materializa aqui. É como o espiritual se alinhando com o natural. Tá claro, igreja? Pensa assim, igreja, coisas simples que você pratica, que abre dimensões, portais para o espiritual materializar no físico. Vocês estão entendendo, igreja? Tá simples? Sim ou não? Então, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, demônio não quer que você aprenda de mundo espiritual. Por quê? Quanto mais você ficar ignorante acerca de um assunto, mais ele domina e governa a vida da pessoa. Você está entendendo? Abre a 1 Reis. Vamos ver um pouquinho dessa dimensão aqui rasgada agora, amém? 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso 13. Você quer ver quando o cristão é imaturo, igreja? É quando ele rejeita esse tipo de assunto, amém? 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 Não ouvi um amém. Amém, igreja? Quer identificar um cristão imaturo? É quando ele começa a rejeitar esse tipo de assunto. Porque os demônios não querem que você escute isso. Os demônios não querem que você aprende. Não querem nada que você escute desses assuntos. 2 Reis capítulo 6, verso 13. Vamos ver aberta aqui essa dimensão. Quem já teve visão aqui? Visão. Quem já teve alguma visão? Você pode ver que até pessoa carnal, na maioria das vezes, tem até visão também dessa dimensão. Quem já viu seres espirituais aqui? Amém? Então fala assim, visão. 2 Reis, verso 6, capítulo 6, verso 13. 6, 13. Olha o que está escrito, igreja, presta atenção. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram de que o profeta estava em Dotã, verso 14, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã. Ou seja, provavelmente ele levantou, foi comprar pão, amém? Claro que não tinha padaria na época, mas foi ele inventar um café da manhã, amém? Mas o rei tinha enviado um exército até o local onde estava o profeta e o servo dele. O servo levantou de manhã, como eu e você, escovou o dente, fez tudo certinho nos conformes e saiu. Quando ele saiu, olha o que aconteceu, igreja. Viu que uma tropa com cavalos e carro de guerra havia cercado a si. Então ele exclamou, meu senhor, o que? O que é isso? O que vocês entendem com isso? Fala assim, Geazi, simboliza os cristãos que vêm à igreja, mas desconhece o mundo espiritual. Vocês entendem isso? Ele escuta o profeta que está em cima, ele escuta a revelação, ele escuta tudo, mas Geazi representa esse tipo de pessoa que ignora o mundo espiritual, desconhece, não vê, não percebe, não sente cheiro, o tato não funciona, nada funciona. Você está entendendo? Acerca do mundo espírito, é o crente que vem para a igreja e está tudo bem. A pessoa está enfrentando um grande exército, mas para ele está tudo bem. Está tendo oposição espiritual, para ele está tudo bem. Você está entendendo? Sim ou não? Estão compreendendo? Está simples? Continuação. Ele falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Tem um exército aqui fora, fisicamente. 16. O profeta respondeu, não tenha
medo. Não tenha. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que... Quem crê nisso, igreja? A loucura é, tinha alguém ali fisicamente? Maior que está conosco, tinha alguém ali fisicamente, igreja? Fala assim, é loucura andar com pessoa espiritual. É loucura, igreja. Geazi falou, você está ficando... Como assim? A pessoa, Geazi, igreja. Geazi simboliza de fato alguns filhos de Deus. Não compreende a realidade espiritual. Não entende quando uma pessoa espiritual libera uma palavra crendo no invisível. A pessoa fala, mas como assim? O diagnóstico do médico, não, está curado. Mas como assim? Estou curado. Aí o profeta falou, respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 17. Então Eliseu, então o pastor Igor, então o apóstolo, fez o que, igreja? Orou. Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Então, antes da oração, não tinha visão, não tinha nada. Depois da oração, a pessoa está vendo? Porque as pessoas muitas das vezes ficam desconectadas da realidade espiritual. Fala assim, oração. Fala assim, oração. Igreja, depois de uma simples oração, o rapaz passou a enxergar o que ele não via, igreja. Fala assim, a oração. A gente vai entrar nisso daqui, igreja. A oração é o que conecta a gente com essa realidade. Sem a oração, não dá. Sem a oração, você vai continuar desconhecendo a realidade espiritual. Por quê, pastor? Porque é na oração que você conecta com a realidade espiritual. É na oração que você ativa os seres espirituais. É na oração que você ativa o poder de Deus. Tudo está baseado na oração. Você precisa ter vida de oração. Fala assim, vida de oração. Vocês levantaram a mão, né? Eu falei, quem já teve experiência? Vocês levantaram a mão. Quem já viveu experiência na parte espiritual falando, na oração aqui? Levanta a mão. Levanta a mão para o restante ver, que ainda eles não... Levanta a mão. Tá vendo? Você estava na onde? Oração. A oração, igreja, é como se fosse o fio que conecta você na realidade que você não está vendo. Oração. Fala assim, oração. Então Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que os olhou e viu o que, igreja? As colinas cheias de cavalo e carruagem de fogo ao redor de ele. Quantas coisas da parte de Deus espiritual já está liberada que você não conseguiu ver ainda? Quantas coisas, igreja? Quantas promessas? Tem pessoa que já está grávida, mas está pedindo a Deus um filho, mas já está no espírito. A oração. Tem pessoa que ela é próspera no espírito, mas no físico não tem nada. Por que não consegue ver? Falta de oração. A oração, igreja, é o que conecta a coisa. Você está entendendo? A oração é o combustível, eu diria, dessa realidade aqui que a gente está falando. Então eu quero te falar aqui, tinha realidade espiritual, mas o homem não via. Somente o profeta via. Aí você fala, pastor, mas ele era um profeta. Deixa eu te falar para você, quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo aqui, igreja? Deixa eu te falar, você tem o espírito de profeta. O Espírito Santo é o espírito da profecia. Você está entendendo? Você está entendendo que o Espírito Santo foi derramado sobre você? Agora você recebeu capacidades espirituais para você ver a dimensão espiritual. Você está compreendendo isso, igreja? Sim ou não? Então você é o profeta, igreja. Pastor, claro que tem ativações, pessoa que coloca a mão em você e você começa a ver coisas que outra hora você não estava vendo. Existe também. Mas o Espírito Santo está sobre vocês, igreja. Você está entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Minha oração aqui nessa noite é que depois da oração que vocês receberem aqui hoje, vocês vão começar a ver as coisas que estavam perto de você e que você não estava conseguindo ver. Oh, Espírito.
Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos para você ver aquilo que você não estava conseguindo ver, que já estava liberado para você. Deus vai abrir os seus olhos hoje aqui espiritual. Vocês vão sair daqui vendo, enxergando e compreendendo essa realidade. Ei, mulher, eu vou abrir os seus olhos. Eu vou abrir os seus olhos. Você vai ver pessoas má que estão tentando cercar você. Eu estou anulando e tirando essas pessoas de perto de você. Ei, homem, eu vou abrir os seus olhos. Você vai ver a mulher que está tentando se aproximar de você para destruir o seu casamento. Eu vou abrir os seus olhos. Ei, você acha que é natural? Recambia, maçô. Espírito Santo de Deus. Os seus olhos precisam se abrir. Seus olhos. É minha oração aqui. Eu vejo pelo Espírito aqui. Eu vejo pelo Espírito aqui. Eu vou falar aqui, não vou apontar a pessoa, mas eu sei quem é. O Espírito Santo vai anular e tirar pessoas que estão chegando perto de você para destruir a sua área conjugal. Ei, Espírito, eu vou abrir os seus olhos, você vai ver quem está por trás disso. Vou abrir seus olhos para você ver que não é o seu chefe que quer te demitir, não. Eu vou abrir os seus olhos para você ver quem quer causar intriga. Quem quer causar intriga, eu vou abrir os seus olhos para você ver. Vou abrir os seus olhos. Essa dimensão é real demais, igreja. É real. Mas as pessoas só vê o que está no físico, latente. Elas esquecem que tem uma realidade espiritual. Ei, Espírito, você não atravessou essa porta ainda por causa da oposição espiritual. Eu estou quebrando a oposição porque eu estou abrindo seus olhos e você vai passar adiante, diz o Espírito de Deus para você. Você vai passar adiante. Ei, Espírito, pode tentar colocar o mar, pode tentar colocar o mar, pode tentar colocar oposição, pode o diabo falar que você não vai passar. Deus vai abrir os seus olhos e você vai atravessar esse mar. Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. Igreja, Davi, se ele enxergasse quem estava por trás de Betseba, diferente de José que olhou para a mulher de Potifar, eu sei que tem integridade, mas a realidade espiritual existe. Isso daqui é um assunto bem cabuloso para falar. Vocês compreenderam? Agora a gente vai falar aqui rápido. O poder que esse mundo causa, a influência aqui nos seres humanos. Igreja, é mexer uma pecinha aqui que mexe em você. Por que você acha que as pessoas vão na feitiçaria? Ou as outros lugares? Por que eles vão lá? Eles mexem um pauzinho lá. E aí a pessoa que estava casada de repente vira a cabeça. Por quê? Fala assim, influência do mundo espiritual. Eles vão lá. Aí os crentes não creem no poder da oração aqui. Isso que é difícil. As pessoas vão lá, em outras religiões, só para mexer com o mundo espiritual. Aí mexe com o mundo espiritual e de repente as coisas começam a acontecer aqui no físico. Só para mexer com o mundo espiritual, igreja. Só para mexer com o mundo espiritual. Só para isso. Aí deixa eu te falar, você sabia que você pode influenciar o mundo espiritual? Tomara que você entenda isso. O apóstolo aqui fala diversas chaves, sim ou não? Mas eu vou falar uma que ele fala. Como que ele traz vocês para a igreja? Ninguém te mandou o WhatsApp. Deixa eu falar para vocês, vou falar de mim hoje, porque eu pratico também a mesma coisa, ele é o nosso líder como exemplo. Você acha que eu trouxe vocês para a igreja hoje como? Eu chamei alguém aqui para vir para o culto?
Quem veio pro culto aqui é o convidando, a não ser a Dani. Tô brincando. Falei, ó, Dani, oi. Tô brincando, igreja. Igreja, como vocês acham que vocês vêm pro culto? Do nada. Do nada aconteceu isso e você veio pra igreja. Como você acha que Deus vai resgatar seu filho? Do nada. Do nada. De repente, Deus alcançou seu filho. Deus vai dar o livramento do nada. Como que nós influenciamos essa realidade, igreja? A Laís foi uma. Deus, atrás da Laís hoje aí. A Laís não deixa faltar, não. Amém. Como, igreja, que nós faz isso? O apóstolo fala que traz vocês como para a igreja? Ele não manda o WhatsApp, não te convida, mas ele entra na presença de Deus e pratica as chaves que influenciam o mundo espiritual. E de repente o caba tá lá trabalhando. Aí começa a surgir do desejo do nada. Mano, hoje eu vou pro culto. Como isso, igreja? Quem já aconteceu isso aqui, igreja? Levanta a mão. O que você quer saber? Hoje eu vou pra igreja. Como isso, igreja? Porque, igreja, é a pessoa que movimenta o reino do Espírito. Por isso que ela... Eu vou te falar um passo à frente. Mas entendo que não é disputa. Mas ela está sempre um passo à frente daqueles que não praticam os segredos do mundo espiritual. Igreja, como que uma pessoa recebe o livramento? O carro, eu vou dar exemplos aqui de coisas espirituais que acontecem. Como que o carro capota? Como que o carro capota? Tem 5 pessoas, lá vou contar um testemunho para vocês. Não partilhei, mas eu ouvi da boca dele, amém? Eu creio que eu posso contar. A Penha, a nossa irmã Penha, chegou, fez uma oferta na vida do apóstolo em prol de uma viagem. E ela foi viajar, tinha 5 pessoas dentro do carro. Igreja, o carro capotou, não aconteceu nada com as pessoas. Aí as pessoas brincam com o mundo espiritual. É real, igreja. Como isso? Fala, como a pessoa fez uma oferta? Aquela oferta impediu os demônios. Pode não ter impedido o acidente, mas impediu. Você acha que o demônio queria causar só acidente? A Bíblia fala que ele veio para... Ele queria o que ali? Aí como que uma oferta impediu os demônios de causar o que eles queriam? Igreja, como que Moisés, no alto do monte, com mais 2, Arão e Hur, tá lá em cima, e o que eles estão fazendo lá em cima, tá vendo? Se você aprender a influenciar o mundo espiritual, como que ele está lá em cima? Através deles está lá em cima. Os homens poderiam ter habilidade, a Bíblia fala que, para a gente não confiar em carro e cavalo. Você está entendendo? Como que influencia aqueles homens? Ah, pastor, mas o cara era treinado. Não, a Bíblia fala que Moisés, devido a estar lá em cima, influenciava lá embaixo. Fala assim, quem está lá em cima? Ah, tomara que eles pegam aí. Fala assim, quem está lá em cima, influencia lá embaixo. Quem está em cima, igreja, influencia quem está embaixo. Qual dimensão você está? A Bíblia fala que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Aí a pessoa quer ir na força, não vai. Igreja, move o reino do Espírito e o reino do Espírito vai se mover. Vou encurtar aqui, senão não vai dar tempo. Fala assim, intercessão. Igreja, eu vou falar assim, bem rasgado, para a gente não entrar no versículo. Você tem noção que Moisés estava lá, o circo pegando fogo lá embaixo, mas o que dava vitória lá embaixo era o que estava lá em cima? Se você entender isso, você nunca mais vai querer agir na carne. Você nunca mais vai querer agir, tomar decisão sem orar. Quando você ora, você dá legalidade para o Espírito Santo atuar. Faz o teste. Faz o teste. Sai daqui hoje, eu vou fazer o teste para ver se é verdade o que aquele pastor diz lá. Vamos fazer o teste. Faz o teste. Ora! Quem já foi fazer alguma prova aqui e orou antes? Levanta a mão. O que aconteceu? O que aconteceu, Cris?
Ai, meu Deus do céu. Faz o teste. Ora. Pega a prova que você vai fazer. Ah, meu Deus, aquela prova é a maior dificuldade. Ora. E vai para a prova que você vai ver. Ah, vou para uma entrevista de emprego. Ora. Você já sai de lá com carteira assinada. Se for... Ora. Quem já fez esses testes doidos aqui que eu tô falando? Ora. Igreja, pega qualquer coisa e deposita em primeiro lugar. Faz um depósito no reino do Espírito que você vai ver. E vai para aquilo no físico. Olha que estratégia, igreja. Os homens... É que a Bíblia não deixa escancarado isso acerca do mundo espiritual. Mas os homens entendiam do mundo espiritual. Por que você acha que Moisés falou? Surgiu a batalha e de repente veio de ele subir para o monte? Pessoas que movimentam o mundo espiritual, ela tem de ser vista que ela está fazendo nada da vida, sabia? Imagine Josué falando, você vai orar, o pau vai pegar lá embaixo, você vai orar. Você está de brincadeira. Você está brincando, você vai orar. O círculo estralando que você vai fazer oração. Igreja, quem dá vitória para o físico? Os homens aí, levanta a mão. Levanta a mão os homens aí. Quem faz você prosperar é a oração da sua esposa. Você nem sabe. Você não sabe, de verdade, você não sabe. Você não sabe. Aí de repente surgiu a inteligência lá no Igor do nada. Você não sabe. O poder, você não sabe. Você não sabe, não. Amém? Vice-versa também. Os homens aí, levanta a mão, amém? Amém? A oração sua aí, movimenta aí para sua esposa, amém? Teve uma vez que eu vi uma experiência com a Dani, igreja. Eu não lembro se ela foi para a prova da habilitação. Ela só acordou. Eu praticamente, se eu estiver errado, ela me corrige. Mas eu creio que foi a prova da habilitação. Ela falou, tô indo para a prova. E era a prova da habilitação. Sabe quando você faz amém? Eu olhei, você faz amém. E voltei a dormir, que era cedo a prova e eu estava dormindo. Falei amém. Igreja, só sei que ela no caminho fala assim, o espírito de intercessão. Eu, Rafa, natural, eu confesso a vocês, eu queria dormir. Mas quando ela foi, aí ficou. Oração. Eu falei, pai, toma aquelas pessoas, toma o rapaz que vai examinar ela, mesmo que ela erre e não vá pela capacidade dela, eu creio que ela vai passar, pai. Faz o teste. Faz o teste, igreja, para vocês verem que é real. Ah, Jesus, deixa eu te falar, não vai dar tempo. Jesus, ele conhecia o mundo espiritual de trás para frente, de frente para trás. Todas as pérolas do reino do Espírito ele conhecia. Certa vez, um homem chegou praticando uma chave do mundo espiritual chamado centurião até Jesus, falando do mundo espiritual da hierarquia. Jesus na hora percebeu aquela chave e falou, vai que seu servo está curado. E o servo foi curado na mesma hora. Vocês estão entendendo, igreja? Então vamos falar das reações aqui, ó. Você já viu que Moisés orando trouxe no mundo físico. Moisés lá em cima trouxe reação no mundo natural. Amém? Então você já sabe que isso acontece, é real, é inegável, amém? Já vou encerrar a mensagem. Ó, Atos capítulo 12. O Espírito Santo falou para mim falar de princípios, que vai ser coisas mais valiosas do que eu passar aqui. Então eu vou pular, mas eu vou explicar para vocês. O que fez os anjos ir libertar Pedro da prisão? O que fez os anjos ir lá e libertar Pedro da prisão, igreja? O quê? Não, a oração não. A oração do quê? Não, a oração do quê? Vocês vão falar. Porque isso daqui eu sei que Deus quer gerar esse fundamento aqui. Caso que no dia de intercessão aqui, vamos trocar essa fala, igreja, vem Pedro, Tiago e João. Sim ou não? Fala assim, há um poder na oração da igreja. Se tivesse alguém aqui no nosso meio, eu vou dar exemplo prático, se o pastor Igor levantasse a mão e falasse, igreja, eu quero apresentar alguém aqui na oração. Claro que tem momentos oportunos, amém? Não estou falando que é toda hora. Falar assim, eu quero apresentar tal pessoa na oração. Foi a dona Cici que fez isso esses dias aqui. Deixa eu falar para vocês, igreja. O reino do Espírito, a Bíblia fala que a oração de um justo tem muito. Imagine os justos. Então, eu e você precisa aprender que quando você ora no coletivo, tem coisas que Deus faz quando você ora no individual, tem coisas que você faz quando você ora no coletivo. Vocês entendem isso? Fala assim, sexta-feira, tem intercessão, igreja. Quem vem aqui vê que as revelações acontecem, sim ou não? Estou mentindo? Levanta a mão que vem sexta na intercessão, olha lá.
Aqui, igreja, vocês têm que entender o poder que tem na intercessão. A igreja estava fazendo o que ali? Intercedendo. Você tem noção que o anjo só se moveu por causa da intercessão da igreja? Você tem noção que Deus só vai fazer coisas quando a igreja orar junto? Você tem noção disso, igreja? Sim ou não? Jesus orava sozinho, mas ele também orava no coletivo. Ele fala, vem Pedro, Tiago e João aqui, vem cá, só vocês dois. Sim ou não? É fácil demais falar da oração individualista. Vou orar da minha casa. Não, pastor, sabe o que é? Eu não venho na intercessão porque eu oro da minha casa. Não, você não entendeu. É a oração coletiva da igreja, a fé mutua. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Quem está compreendendo isso? Está simples, está entendendo, Laís? Está fácil. Sim ou não? Você está entendendo que tem um poder quando você ora comigo, com a igreja? Quem está entendendo isso, igreja? De verdade, dá um glória. Vocês estão entendendo isso? Dá um glória a Deus, hein? Você está entendendo isso? Que tem um poder quando eu e o Paulo se ajuntam, vamos orar aqui. Quem tem uma causa aqui? Vamos orar, vamos ver o resultado de Deus? Vamos apresentar aqui. Hoje vamos orar. Vamos orar. A igreja fez isso, a igreja primitiva começou assim. Pedro foi preso, eles se reuniram e oraram. Aí o ser celestial se moveu por causa daquela oração. Mundo espiritual. Então, eu vou pular essa parte aqui, eu só estou deixando claro. Aí o anjo se moveu por causa da oração da igreja. Tem coisas que Deus vai fazer. Isso daqui eu creio que é o espírito de profecia. Deus vai fazer coisas aqui, igreja, quando nós, como igreja, se reunir para orar. Nós, junto, pastor, ora meia-noite, continue. Isso é oração individual, glória a Deus, eu não vou estar lá na sua casa. Mas vai ter propósitos coletivos. Venha, igreja. Venha. Você está entendendo isso, igreja? Não estou puxando a orelha de ninguém. Não se ofenda com o que eu estou falando. Pelo contrário, eu quero te trazer luz. Que, poxa, quando eu oro com a igreja, os resultados que Deus faz é abundantemente maior. Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? E não estou falando isso por causa que eu fiquei aqui sexta-feira na intercessão sozinho. Ao contrário, eu sinto um grande prazer. Eu só fico pelo outro lado, igual o apóstolo pronuncia, que a gente fica triste de as pérolas, as coisas genuínas. E muitas das vezes o povo não compreende. Tem um poder quando você ora no coletivo com a igreja. Você está entendendo, igreja, isso? Sim ou não? Compreenderam? O mundo espiritual se move de acordo com as intenções. Imagine todos unidos no mesmo propósito, intercedendo, orando. Meu Deus. Quando você ora por líder, se reunir para orar, vamos orar só pelos líderes hoje aqui, amém? Vamos orar só pelo ministério do louvor. Estou dando exemplo aqui. Vamos orar só para a equipe do evangelismo. Igreja. Coisas grandes acontecem. 1 Pedro, amém? Eu quero falar algumas coisas práticas, simples, que você pratica, que te ajuda a influenciar esse reino espiritual. A primeira coisa é orar. Oração e intercessão, amém? Qual é a diferença? A oração é quando você tem comunhão com Deus. Você não intercede por ninguém, você fica namorando Deus. Amém? Amém? E intercessão, pastor? Quando você se coloca diante de Deus em prol de alguém. Entendeu, igreja? Mas toda vez que você estiver com Deus, Ele vai te levar para a intercessão também. Acharam? Colocou para mim? 1 Pedro? Já vou encerrar, amém? 1 Pedro. Hoje é dia dos pais, né? Glória a Deus por isso. 1 Pedro, capítulo 3. Olha como influencia, igreja, coisa simples. Eu vou falar algo aqui conjugal e depois vou falar algo e a gente encerra, amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Isso daqui só quem já viveu. Olha o que está escrito, igreja. Como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Sara, esposa de Abraão, obedecia a ele e chamava de sem. Olha que loucura isso daqui, igreja. Vocês serão filhas dela, as mulheres aí. Vocês serão filhas dela, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Verso 7. Maridos, do mesmo modo sejam sábios no convívio com a sua esposa. Olha que quando algo cotidiano tem poder de abrir portais e fechar portais no reino espiritual. Olha isso, igreja. Sejam sábios no convívio com a sua esposa. Convívio ali vai falar de coisas naturais. Você lá na sua casa, você dirigindo ela do lado, coisas simples. Sejam sábios.
Tratando com o que, igreja? Tratando com? Como parte mais frágil, cordeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas. Pastor, esse mundo espiritual é muito complexo, muito loucura. Meu Deus, é muita coisa difícil. Deixa eu te falar. É coisas tudo simples. Essa é a loucura. Que nós se perde nas coisas simples, cotidianas. Olha, ó. De modo que não seja interrompida as suas. Então, ó, olhando para o modo espiritual, o modo como o cônjuge e o casal se trata tem poder de abrir, tem poder de ser respondido e não ser o quê? É difícil. É difícil, igreja. Os casal tá tudo olhando, meu Deus. O Rico já deu uma olhada ali para a Laís e falou, eita Jesus. É difícil, igreja. Sem os frutos do Espírito. Eu vou falar colocando uma faixa etária de 100%, amém? 100%. Sem os frutos do Espírito, você sempre vai quebrar as leis espirituais. Todas as leis espirituais estão completamente interligadas com os frutos do Espírito. Porque você acha que Jesus nunca deu lugar para o diabo? Fala assim, cheio da natureza divina. Ele era o próprio, né? Aí eu falo, as pessoas falam, meu Deus, o demônio tem medo do quê? O demônio tem medo dos frutos do Espírito. Loucura isso, né, igreja? O demônio, ele morre de medo, igreja, de uma pessoa amorosa. Ele treme e morre de medo. Jesus chegava cheio de amor, sim ou não? Que temos com nós, filho do Deus Altíssimo. Então, ó, os frutos do Espírito é o que eu vou falar a palavra calejar, vou falar a palavra habilitar, seja qual conceito você quiser entender, mas os frutos do Espírito é o que te habilita a viver a dimensão espiritual puramente e genuinamente, igreja. Tá compreendendo? Tá simples, igreja. Jesus, meu Deus do céu. Se Jesus não é gente, meu Deus do céu, cara. Ele não fazia força, igreja, tomado pela natureza divina. Onde ele chegava, os demônios se incomodavam, se atormentavam. Quem já expressou amor aqui para uma pessoa que está atormentada? Quem já expressou paciência aqui para uma pessoa que está preocupada? Quem já expressou isso? A pessoa buzina no trânsito, aí você fala, oh Jesus. A Bíblia fala que a resposta branda desvia o que, igreja? Faz o teste que eu estou te falando aqui. Pega alguém que ela chega enfurecida e você dá uma resposta branda para ela que você vai ver. O demônio vai embora na hora, igreja. O saci vai embora na hora, igreja. Meu Deus, é muita paciência. Às vezes eu até brigo com o Igor. Eu falo, meu, que esse cara consegue? Esse cara é doido, cara. Não convém alguns assuntos aqui, mas eu vou falar para vocês, igreja. Você está entendendo, igreja? Igreja, como que Jesus sabia que o traidor era Judas? A Bíblia fala que Satanás já tinha enchido o coração de Judas. Pensa assim, Judas completamente 100% endemoniado, chega e dá um beijo no rosto e Jesus fala assim, ô meu amigo, que loucura que é essa, igreja? Endemoniado, virado nas linguagens que o povo fala, aqueles 5 minutos, era o momento oportuno, beijou Jesus, endemoniado, e Jesus fala, o que você tem, meu amigo? Loucura que é essa, igreja? Você está entendendo, igreja? E outra coisa, ó, aqui eu estou falando a parte conjugal, coisa que você pratica com a sua esposa, Paulo e Débora, Raquel e Jean, eu e a Dani, Laís, e mais alguns aí. Deixa eu falar para vocês, coisa que você pratica cotidianamente pode causar fechadura espiritual. Você tem coisas simples do dia a dia. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Então, aprenda a lidar. Talvez você está orando junto com a sua esposa e algo não acontece, mas por quê? Você entende? Coisa simples, coisa conjugal. Outra coisa simples, essa não é simples, não tem como falar que é simples, para a gente encerrar. Fala assim, eu vou falar para vocês o que mais fala no reino do Espírito, igreja. Eu diria que era isso, caráter, fala assim, caráter.
Eu diria que é uma das coisas que mais mexe com o mundo espiritual. É o caráter. Ó, abre em Jó pra gente encerrar. Jó capítulo 1. Quando vocês vê a pessoa de Deus priorizando isso, quando vocês vê a pessoa de Deus valorizando isso, dê atenção, igreja. E a gente vai ler esse versículo aqui pra gente encerrar. Fala assim: caráter influencia o reino espiritual. Você tá entendendo, igreja? Influencia. Tenta fazer um negócio com uma pessoa que não é honesta, que você vai ver, a coisa vai dar errado. Tenta fazer algo vai dar ruim. Por quê? O caráter da pessoa. Ó, olha o que está escrito, Jó 1:8. Jó capítulo 1, verso 8. Olha o que está escrito. Então, o Senhor disse aqui, igreja. Aqui estava uma acusação de Satanás contra Jó. Amém? Então, ó, tá falando dos dois seres que é pai no reino do espírito. Não tá falando do demônio tal, o demoninho tal. Não, tá falando de Satanás e Deus, amém? Não tá falando também de anjo. Então, ou seja, os dois seres que criou a origem do reino do espírito. Os dois estão conversando. Vamos ver o que os dois priorizam. Amém? Olha o que está escrito. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem o que, igreja? Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o... Jó era o quê? Íntegro. Fala assim, íntegro. Fala assim, justo. Fala assim, íntegro e justo, igreja. Eu e você passamos por processo para Deus aperfeiçoar o nosso caráter. Pastor, isso é do dia para a noite? Você é aperfeiçoado nos processos. Então aceite, cada processo Deus está aperfeiçoando algo em mim e você. Você está entendendo? Então, fala assim, caráter. De fato, se você não tem um bom caráter, você sempre vai dar lugar, você sempre vai fazer que a influência espiritual se mova do lado ao contrário na sua vida. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Se você é uma pessoa que ganha dinheiro, mas seu caráter é corrompido acerca dessa área, você pode ver que a torneira vai fechar. Você está entendendo? Se você vê que tem algo fluindo, que de repente a torneira fecha, está interligado com o nosso caráter, igreja. Amém? Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Oh, Espírito. Agora é a hora, igreja, que a gente vai entrar na dimensão aqui. Você já compreendeu que a oração, a intercessão, ela movimenta o reino de Deus. Oh, Espírito. Feche seu... Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Você vai ver que quando você ora a Deus consciente disso, as coisas mudam. Quando você ora a Deus, igreja, consciente que a sua oração movimenta o reino de Deus. Quando você ora a Deus consciente, quando você acessa a presença de Deus conscientemente, as coisas mudam. Espírito Santo de Deus. Continue com seus olhos fechados nesse momento.